Temos mais dois times classificados para quartas de final, Real Madrid e Manchester City. Aliás, está ficando bem interessante, diga-se de passagem, essas quartas de final. A gente vai falar, obviamente, mais pra frente, mas vamos falar da classificação dos dois times, né? O Real que empatou com o Leipzig em um jogo extremamente complicado, tá? Num jogo em que o Leipzig foi extremamente competitivo e melhor do que o Real Madrid em vários momentos do jogo. Assim como já começou, né? Nos primeiros 15 minutos, o Leipzig já tinha tido umas 3 oportunidades. O Real conseguiu até criar uma oportunidade de gol nesse início de jogo, mas era o Leipzig que tinha o maior ímpeto, era o Leipzig que tinha as melhores jogadas ofensivas, era mais propositivo e também porque se aproveitou do que, na minha visão, foi um erro do Ancelotti. Nós tivemos um Real Madrid que jogou quase que num 4-4-1-1, só que com 5 meio-campistas em campo. Camavinga, Tchouaméni, Kroos e Valverde. Você tinha o Bellingham jogando mais avançado, fazendo esse papel mais à frente. E acompanhado do Vinícius Júnior, com liberdade, saindo da esquerda para dentro. Mais um atacante do que um ponta. Até porque ele era a figura, entre os jogadores que iniciaram no Real Madrid, era a figura que mais começou como atacante a carreira, né? Que mais à frente do campo joga. E o Real Madrid não conseguia criar. O Real Madrid passou o primeiro tempo inteiro com pouquíssimas chances, pouquíssimas oportunidades e sendo muito encurralado pelo Leipzig, principalmente porque não conseguia criar com qualidade quase que nenhuma. E o Leipzig conseguia, mesmo com esse time, com 5 meio-campistas e 4 defensores, o Leipzig criava espaços. O Real Madrid não conseguia ser sólido. Se a proposta do Ancelotti era se defender com solidez, se defender em um 4-5-1, ele não conseguiu a maior parte do tempo. Ele cedia muitos espaços. O Real Madrid sofreu com uma pressão do Leipzig, mesmo jogando em casa. É uma partida que nós conseguimos ver fragilidade no time do Real Madrid. Óbvio que, com o talento individual que tem, o Real Madrid consegue decidir jogos, consegue vencer jogos, ou por vezes se salvar em jogos, como foi hoje. Já que no segundo tempo o Ancelotti começa a perceber o erro que ele cometeu, coloca o Rodrigo em campo, começa a fazer com que o time tenha mais qualidade ofensiva, mais jogadores que buscam esse ataque, que tem mais aptidão a atacar. Inclusive ele diz na entrevista coletiva pós-jogo que se pudesse escolher a escalação novamente, escolheria diferente. Eu acho que ficou nítido para ele que não deu certo. E o curioso é que ele quis justamente testar um jogo de oitavas de final de Champions League, né? Por mais que ele tivesse uma vantagem, era uma vantagem de um gol, uma vantagem mínima, contra um adversário competente. Não estava falando de um time dos menos favoritos ali das oitavas, dos mais frágeis. Não, o Leipzig é um time, principalmente ofensivamente, muito capacitado. Com o Xavi Simons, com o Dani Olmo, com o próprio Sesco. Então ele escolheu um jogo totalmente equivocado para testar. E o teste, para piorar, deu errado. No segundo tempo ele começa a revisar isso, coloca o Rodrigo em campo. O Real Madrid começa a ligeiramente melhorar ofensivamente. E aí entra a qualidade individual, né? Numa jogada em que o Leipzig estava no ataque, o Leipzig estava pressionando o Real Madrid contra o seu campo. Uma tentativa de toque ali na intermediária. O Kroos intercepta e imediatamente aciona o Bellingham, que sai em velocidade para um contra-ataque com os dois expoentes do Real Madrid, né? Bellingham e Vinícius Júnior. O Bellingham serve o Vinícius Júnior de maneira muito inteligente. Ele aguarda a passagem do Vinícius Júnior para dentro, serve o Vinícius, que faz o gol com uma bela finalização, mostrando mais uma vez o quanto esse cara evoluiu em nível de finalização nos últimos anos. Vinícius Júnior que chega a 22 participações diretas em gols na temporada, acompanhado do Bellingham, que tem 29. O Bellingham chegou a 10 assistências e tem 19 gols na temporada. E se você soma com o Vinícius, você tem 51 participações em gol dos caras que decidem para o Real Madrid, né? O Real Madrid tem muito talento individual. E esses dois expoentes da temporada são os caras que estão conseguindo colocar isso mais à prova, né? O Real ganhou alguns jogos graças a Bellingham e a Vinícius Júnior. E hoje conseguiu sair à frente por conta desses dois. Era uma das poucas jogadas que o Real tinha conseguido fazer no jogo até ali. E já eram 60 minutos, né? 15 do segundo tempo. E logo em seguida o Leipzig, inclusive, se coloca de volta no jogo, né? O cruzamento, depois que o Carvalho tenta tirar, não consegue. A bola vem cruzada e o Orban desvia de cabeça para cima do Nacho. Lembrando, óbvio que a gente tem que ficar sempre atento a isso. É um Real Madrid ainda afetado por lesões. O normal não seria o Nacho ali marcando o Orban, se o Militão está machucado.
o normal não seria o Lunin no gol, apesar de ter feito um excelente confronto contra o Leipzig, né? Garantiu a vitória no primeiro jogo e hoje também fez defesas importantes. Mas o normal seria o Courtois no gol. O Real Madrid ainda convive com lesões. E ainda assim o Ancelotti testou hoje, falhou no teste, viu o Leipzig fazer uma partida melhor do que o Real Madrid e inclusive passar muito perto de levar o jogo para a prorrogação. Porque no final do jogo a gente tem a bola do Olmo na trave, mata no peito, dá de chapa, tentando encobrir o Lunin, consegue, mas colocou um pouquinho mais de força do que devia, a bola bate no travessão e ali acaba dando números finais ao jogo. 1-1 com o Leipzig melhor, com o Leipzig mostrando mais poder ofensivo, mostrando muita qualidade, o quão competitivo é, e o Real Madrid sai desse confronto de oitavas de final com uma amostra de que é frágil em alguns aspectos. O Real cedeu muito espaço ao Leipzig nos dois jogos. Para um time como o Real Madrid, com aspirações de ganhar o título da Champions League, isso é demais. Ainda que o Leipzig seja muito competitivo, o Real Madrid precisa melhorar alguns aspectos defensivamente e não somente se basear em aspectos individuais para vencer jogos. Precisa ser mais dominante. O Real Madrid não consegue um nível de dominância em muitas partidas da temporada que o City consegue na maior parte delas. Eles estão na mesma prateleira de favoritismo para mim na Champions. É City, é Real Madrid e pode vir a ser Inter de Milão, porque eu acho que a Inter vai se colocar de vez nessa primeira prateleira, caso elimine o Atlético de Madrid. O Real Madrid está nesse bolo dos principais favoritos, mas tem pontos frágeis e pontos que, por exemplo, contra o City, se cede esse tipo de espaço, o Haaland não é o Openda, amigo. O Openda perdeu 2 chances claras, o Sesco perdeu uma bola que estava impedida, mas que foi uma chance claríssima. O Haaland não vai perdoar muito assim, sabe? Por mais que ele também falhe em alguns momentos, o De Bruyne não vai perdoar. O De Bruyne vai achar passes melhores. O Álvares é um cara que também tem muita qualidade ofensiva. O domínio do City pressionando contra o campo do Real Madrid, a gente sabe que é capaz de fazer. A gente viu na temporada passada o City goleando o Real. Então tem fragilidades, tem coisas a acertar. Apesar do favoritismo, é um time que precisa ainda se ajustar em alguns aspectos. O Ancelotti tem que ficar de olho. Na outra partida, justamente, a classificação do Manchester City por 3-1 para cima do Copenhague. Já era esperado, né? A classificação já era uma questão de apenas esperar a data chegar. Tinha vencido o primeiro jogo por 3-1 e venceu hoje novamente. Já poupando alguns jogadores para o jogo do final de semana, visando a partida contra o Liverpool pela Premier League, confronto diretíssimo. Ainda assim, o City vencia já no primeiro tempo. Com 10 minutos já tinha feito 2-0 com o gol da Kanji, um belo gol na cobrança de escanteio. E depois o frango do Grabara resultando no gol do Álvares. E um City que deveria fazer 3-1 com o Haaland, que é um cara que a gente tem que falar também, né? O ponto principal da partida, sem dúvida, para mim é ele, porque são 41 gols em 37 jogos de Champions League. É assim, é coisa de maluco, tá? O que o Haaland está fazendo é especial demais, gente. Ele igualou, com esse número de partidas, os gols que o Agüero fez na carreira na Champions. O maior ídolo do City é o Agüero, pelo menos ainda. E o Haaland igualou o número de gols feitos na Champions League por ele, com menos de 40 partidas de Champions League na carreira. 37 para ser mais exato. É uma máquina. O Haaland é uma máquina. É muito difícil de marcar, né? Você vê o terceiro gol dele, tá no meio de 2 defensores, ele domina no meio de 2 como se fosse nada, como se tivesse a tranquilidade de parar para decidir o que vai fazer. Puxa para a esquerda, bate no canto, 3-0. 41 gols em 37 jogos, chegando em nomes como Del Piero, subindo cada vez mais a lista de principais artilheiros da Champions League. Daqui a pouquinho o Haaland está no top 10, cara. Não tem como negar isso, daqui a pouco ele está no top 10. A gente já começa a se questionar se o Haaland vai chegar a Messi e a Cristiano Ronaldo nos gols. O Cristiano sendo o principal goleador da história da Champions, a gente já começa a se questionar se ele vai chegar nesse nível. Se não forem as lesões, fatalmente ele chega, porque a capacidade que ele tem de fazer gols é sensacional. O Copenhague, na verdade, já tinha feito o gol no primeiro tempo, né? O Elyounoussi no contra-ataque velocidade, mostrando a competitividade, o nível interessante que tem. Um contra-ataque bem articulado ali, a tabela dentro da área do City. Mas, obviamente, que não seria o suficiente. No segundo tempo, entre os meninos, entre a Rico Lewis, entre a Oscar Bob, muita gente ali com o City já focando na Premier League. E classificação mais do que anunciada. É o time que pratica o melhor futebol no mundo, para mim, atualmente é o Manchester City, o principal favorito ao título da Champions. É o time a separado, é o time mais difícil de ser batido. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Já temos 4 classificados: PSG, Manchester City, Bayern de Munique e Real Madrid. Estão se desenhando baitas quartas de final, tá?
Na semana que vem tem mais, então aguardemos quem serão os próximos 4, as quartas de final, sorteio e tudo mais na semana que vem. A gente vai acompanhar tudo aqui no canal. Se você está chegando por aqui agora, se inscreve, seja muito bem-vindo. Antes de tudo, se inscreve. Deixa um likezinho aí para fortalecer a nossa parceria e quem sabe chamar mais gente aqui para nossa família 10 e Fala com o seu compartilhamento. Valeu, tamo junto, tchau!